A palavra liberada era o que eu tinha. Nada era concreto, eu era só um projeto. Mas ainda bem que Deus era o autor, e a obra que sou eu, Ele mesmo assinou. Tudo era incerto, foi longo esse deserto, mas eu me apeguei no que Deus me falou ao meu respeito. Canta comigo, canta. E eu que não tinha mais nada além de uma palavra liberada, mal sabia eu que isso era tudo que eu precisava. Uma palavra liberada tem poder pra levantar o nada, como eu. Projeto que deu certo pelas mãos de Deus. A paz de Cristo Jesus, como vocês estão nesse mês maravilhoso de maio, mês das mães, né? E hoje novamente aqui com a Josi, a Carol, o Maurício, né? Que vocês conhecem, já esteve conversando com a gente aqui, né? Mas hoje a nossa conversa, gente, é sobre um assunto que ficou bem polêmico de uns dias para cá, né? Quem assistiu, né, uma pregação nos Gideões, né, missionários agora desse mês, né, houve um assunto bem polêmico, muitas pessoas falando, algumas pessoas contra, outras a favor, enfim, né, alguns pontos que é sobre violência doméstica, né, violência contra a mulher. E quando eu ouvi a pregação dela e vi as pessoas dando essa, né, a sua opinião a respeito de algumas falas dela, eu me remeti até eu pedir autorização, gurias, né? Vocês nos assistem, a irmã Eunice Charão, que é coordenadora da União Feminina, ali de Caxias do Sul, porque há 7 anos passados eu estive no retiro delas, em Canela, né? E a irmã Madali Lopes falava à noite e eu fui falar à tarde para uma palestra. Na ocasião, a irmã Eunice me deixou bem à vontade para mim escolher um tema. Eu disse, irmã Eunice, Deus colocou no meu coração algo que eu já venho estudando. Na época eu estava fazendo pós-graduação, fazendo alguns trabalhos sobre vulnerabilidade social e mulheres encarceradas, que me levou a acabar estudando também sobre violência contra a mulher. E eu disse, eu vou falar sobre isso. E ela disse, mas vai ser um assunto bem pesado, né? A irmã fez, não, eu sei que vai ser um assunto que não é fácil de se falar, mas precisa ser falado. Mas eu vou falar à luz da Bíblia, o que a Bíblia fala sobre isso. E naquele retiro, então, à tarde, eu falei, realmente as irmãs ficaram bem impactadas com o que foi falado. E é claro, né, que quando eu fiz o convite, né, para as pessoas virem à frente, diz, olha, se você conhece alguém, uma vizinha, amiga, alguma familiar que esteja sofrendo algum tipo de violência, você venha na frente. Muitas mulheres vieram, choraram, se prostraram e oramos sobre isso, né? E ficou muito mais, eu acho que a polêmica é que quando a pregadora fala para não orar pelo agressor. Não ore por ele, ore por você. Você tem que denunciar. E algumas pessoas acham que não, tem que se orar. Não, a gente ora, mas a oração é o quê? Oração é ação. Né? A própria Bíblia, quando Jesus fala sobre isso, ela levanta, te posiciona. Cada vez que Jesus fala, quando a gente fala e vê na Bíblia o Senhor Deus falando conosco, ele te levanta, te posiciona. Então, quando eu vejo, e nos meus estudos eu vi que mais de 40% das mulheres que sofrem violência são crentes, né? E por que isso acontece? Uma coisa que não é falada nas nossas igrejas, né? Eu, particularmente, nunca vi ou ouvi falar em palestras nas nossas igrejas sobre isso. Que é um assunto delicado, E muitas mulheres a gente vê,
né? Não sei as minhas amigas aqui, né? Você que está nos assistindo, muitas mulheres têm medo de falar sobre o assunto. Eu participei de diversas palestras no Ministério Público, fiz seminários na URGS sobre isso também. E o que se fala é que as mulheres têm muito medo de falar sobre isso, de se abrir sobre isso, porque muitas são julgadas. Por incrível que pareça, tem mulheres que chegam muitas vezes até em delegacia da mulher e dizendo que elas acham que elas merecem passar por que elas estão passando. Muitas delas justificam porque ele estava nervoso, porque está desempregado, porque a gente está vivendo uma situação difícil, enfim. E muitas vezes mulheres também não falam porque vão chegar muitas vezes e pedir socorro e o socorro não vai vir. Ora, continua, vai aguentando, vai suportando. Uma hora Deus vai libertar, uma hora Ele vai mudar. A gente sabe que nós temos que continuar orando. Jesus transforma, liberta, a gente sabe disso. Mas eu creio que o Senhor liberta quem quer ser liberto. E transforma quem quer ser transformado. Quando o homem que bate, ele acha que ele está certo em fazer o que ele está fazendo, ele não vai ser liberto. E quem bate, amanhã pode vir a matar também. Não, e infelizmente a gente vive num mundo em que a justiça dos homens, ela muitas vezes também tarda ou ela falha, né? Verdade. Porque a gente conhece às vezes casos, poxa vida, mas eu vi de um caso que a pessoa foi até a delegacia, teve a medida restritiva e ainda assim aconteceu, né? Então isso às vezes as pessoas também acabam pensando, poxa, se eu denunciar, quando vê, não vai acontecer nada e ainda pode piorar minha situação, né? Se você voltar, acho que 2 anos atrás, foi em 2024, que nós conversamos, né, num dos episódios, com a doutora Daiane, que hoje é uma oficial de justiça, e ela já trabalhou muito nessa área da violência, né, ajudando tanto as mulheres, quanto também como oficial de justiça, quando tem que cumprir mandados, né? Então, a gente vê todos esses casos, é um medo de... Hoje em dia que se fala tanto em empoderamento da mulher, ela vai pensar, poxa, mas eu não consegui atingir isso, olha só, como é que eu vou falar? Vão me julgar. Ou daqui a pouco vai receber uma resposta que não vai ajudar ela em nada, né? Então, o primeiro ponto, e também a questão da baixa autoestima, né? De começar a pensar, não, eu mereci, olha aí, é que eu não limpei direito, ele me bateu porque eu não limpei direito. Se eu tivesse limpado direito... Mas quando a gente começa a pensar à luz da palavra, né, em que somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, né? Deus diz para nós amarmos a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, só isso, se a Bíblia fosse só isso, ela já deixa muito clara que esse tipo de atitude ela não deve existir na vida de um crente. Aquela pessoa que é verdadeiramente transformada pelo Espírito Santo, ela não vai fazer isso, porque ela vai, ainda mais que é a companheira, né? Não vai fazer isso com ninguém, ainda mais com aquela que é a companheira, que está ali do lado, que é, às vezes, a mãe dos filhos, né? Como que eu vou ter a audácia de encostar na filha de Deus? Né? E eu sempre penso assim, a gente tem que cada vez mais se relembrar e incutir isso na gente, desse valor que nós temos para o Senhor. Exato. Que nós somos a imagem de Cristo. E que dos mandamentos que Jesus mais levanta é amar a Deus, e a pessoa que ama a Deus, de verdade, ela vai amar o próximo, ela não vai fazer uma coisa dessas. Sim, isso é verdade. E mais, né, pegando até o que a Carol está falando, o que acontece? A violência, ela não começa com tapa. A violência, Josi, começa em palavras. Psicológica primeiro. Ele vai minando na cabeça da mulher que ela não é nada, porque tu não é nada, porque tu é burra. Tu precisa de mim. Precisa de mim. Se não fosse eu, tu estava na rua. Porque se não fosse eu, porque... Aí fica, sabe, minando, e ela vai se sentindo inferior. Aí um dia ele vai lá e empurra, outro dia aperta o braço, outro dia bota na parede, né? Então a violência, ela vai começando dessa forma. Então, se a mulher ela não se posiciona, ela não se coloca como filha de Deus que ela é, e dá um para nisso, as coisas elas só tendem a piorar. E o pior ainda é quando envolve os filhos. Imagina tu ter os teus filhos
E os teus filhos, ele e o pai batendo na mãe, e a mãe não fazer nada. Esses filhos vão crescer, e isso tem estudos e a gente vê, que muitas mulheres sofrem violência doméstica, não falam nada e aceitam, porque viveram numa casa em que a mãe sofreu violência e nunca fez nada. Acham que isso é normal, né? O que elas têm de exemplo de vida e... Acham que isso é normal. E nós tivemos um caso até de uma amiga minha, né? A gente cresceu junto, né? Depois ela se separou do esposo, enfim, depois disso nós viemos a saber que o esposo batia nela e ele dizia, mas o meu pai bate na minha mãe. E o meu pai sempre disse, mulher de vez em quando merece uns tapas. E eu disse, como assim? Meu Deus. Quer dizer, como assim é normal bater numa mulher? Ela merece, ninguém merece apanhar, né? E a gente sabe que a Bíblia fala o quê? Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Você não vê Jesus batendo na igreja, ao contrário, ele ama a igreja, ele deu a vida para a igreja, né? Então, toda essa polêmica envolvendo isso, eu digo assim, mulher corajosa. E assim, ó, eu particularmente nunca vi ninguém pregando Juízes 19. Não, nunca. Nunca eu, particularmente, olha, que eu já ouvi muitas pregações, muitos cultos e congressos de mulheres e igrejas, nunca vi, porque é um texto bem pesado. E não é assim para pregar esse texto de Juízes 19. Mas ela fala que por 13 anos, né? Ela orou. Ficou se aprofundando no texto, E na orando passagem, sobre. e orando sobre. Ou seja, uma mensagem que levou 13 anos para ser gerada, debaixo de oração. Então, com certeza, precisou de um encorajamento, mas eu vi que havia uma convicção e uma tranquilidade no coração dela. Deus me deu essa mensagem. E se Deus deu é porque há necessidade de falar. Assim como nos últimos tempos a gente vem falando aqui sobre assuntos que antes também não eram falados na igreja, como a gente fala sobre a questão do suicídio, da depressão, da ansiedade, que antes eram assuntos que não eram tratados. Hoje existem mensagens específicas sobre isso. Que eu também admiro, respeito muito, gosto muito de ouvir, o pastor Cláudio Gama, que é um que vem pregando muito nessa linha, porque ele teve a perda do filho, o luto, e ele vem lidando com isso. Então ele tem pregado sobre depressão, sobre a questão do sofrimento humano, que também, se tu pensar alguns anos atrás, não era uma mensagem que seria pregada nos Gideões, não. Sim. E hoje a gente vê uma mulher chegando lá com ousadia, com coragem, mas tu vê que ela estava cheia do poder de Deus. E teve um momento da mensagem que ela vira para a câmera e ela fala para a criança e diz, Deus me botou nessa live para te falar, denunciou. Ou seja, cara, tem um direcionamento de Deus, entendeu? Sim. Teve vidas que precisavam ouvir isso. Teve mulheres que através dessa mensagem vão conseguir se posicionar, porque eu entendi com essa fala dela, para de orar por ele. Não é crer no poder da oração, pelo contrário. Se tu pegar essa mensagem, essa fala isolada da pastora Helena Raquel, tu pode tirar uma conclusão. Agora, olha as mensagens dela e tu vai ver que se tem alguém que prega sobre oração, é ela. Sim. Alguém que acredita no poder da oração, poder do Espírito Santo, da transformação, é ela. Então, ela jamais falaria para te não orar, descredibilizando o poder de uma oração. Mas o que eu entendo que ela tá falando é sobre um posicionamento. Até quando tu vai ficar orando e apanhando? E em um dos momentos ela fala, se ele te bate, ele pode matar. Sim. Então, e quantas vezes a gente vê, né, sobre o que a Carol falou? Mulheres que estão nesse ciclo vicioso, porque daí algumas é a justiça que falha, e outras, quantos casos que a gente vê de feminicídio que ela já tinha dado queixa e ela vai lá e retira. Já tinha uma medida protetiva, mas ela retirou a queixa. Por quê? Há o domínio psicológico na história, eu me arrependo. E quantas vezes ele já se arrependeu, pediu desculpa, e daí acontece de novo. Até quando tu vai suportar isso? É isso que ela quis dizer, ora por ti. Até quando tu vai ficar nessa situação? Até quando tu vai aceitar? Posicione-se. O meu entendimento para mim foi muito claro.
Ela não tá dizendo que não é para orar, que a oração não vai agir, não. Com certeza. E quem sabe existem pessoas que de fato esse homem pode, se ele de coração se arrepender, ele pode sim mudar. Sim. Ele pode sim ter uma transformação. Mas agora a mulher ficar apanhando, até a pessoa tem que querer a transformação. A transformação não acontece como um botão que tu vai lá e aperta. Eu tô orando por ti, tu foi transformado. Não, a pessoa tem que querer essa transformação. Então, pra mim, ficou muito claro esse ponto. Não, até porque ela também tá dizendo assim, não espera o pior. Exato. Né? Exato. Que nem aqui várias vezes, acho que a irmã Felícia, a gente já comentou de alguns programas que a gente assiste de investigação, e que eles falam, existia sinais. Então, não espera o tapa. Tu tá no namoro, e aí que tá, né? E por isso que às vezes a gente fala também para jovens, para as pessoas, no namoro, tu vai perceber. Tu vai perceber o jeito que trata a mãe, o jeito que trata o pai, daqui a pouco é o jeito que vai te tratar. Se bate na mesa, se é irritado, se é impulsivo, fala o que não deve, como é que tu acha que vai ser depois na intimidade? Então, aquela coisa, às vezes a gente quer ficar dando muitas e muitas chances, e tal, mas tu tem que parar e ser um pouco racional, que nem a Josi falou, a mudança não é assim, né? Aquilo aí, a pessoa também, ela tem que perceber que ela precisa de ajuda, porque a gente também não vai forçar a mudança no outro, então, com certeza. É esses primeiros sinais que eles já tem que ser um alerta e nunca esperar o pior acontecer, porque, olha, a gente já, antes mesmo de vir esse vídeo, a gente já conversava entre nós sobre a importância de trazer de novo esse tema, porque aqui no Rio Grande do Sul está tendo muitos casos já nesse ano de 2026, a gente está no 5º mês, acho que falaram que já tem 29 casos de feminicídio, e o que eu acho incrível da Bíblia é porque a Bíblia ela serve para todas as áreas da vida. Sim. Se a gente fala do combate a tantos pecados, por que não falar deste pecado também? A Bíblia ela é para tudo, a Bíblia envolve todas as coisas. Com certeza, é isso. E é o mais tu entender quem tu é, que a gente está falando, né? Quem você é? Você é filha de Deus, criada à imagem e semelhança do Senhor. Então você não pode permitir, autorizar alguém a te bater, a te fazer mal e a te machucar. Porque o que a Bíblia diz? Né? E quando você casou com essa pessoa, o que vocês prometeram para o outro? Né? Se amar, se respeitar, cuidar. E que cuidado é esse? Né? Então, muitas vezes algumas coisas se prolongam porque a gente permite que isso venha se prolongar. Agora também ficou, gurias, para mim, em tudo que ela falou, ficou um alerta também para as lideranças acordarem. E apoiarem essas mulheres quando vierem e forem procuradas, receberem apoio nas igrejas, né? Porque uma das coisas, né, que eu gosto muito dessa área criminal, né? Até a Carol um dia colocou isso, não sei, eu acho que tu tá na profissão errada. A gente gosta mesmo. Eu gosto muito dessa área criminal, e uma das coisas que a gente vê, que eles falam assim, e havia sinais. E aí... essa questão, aí o cara vai lá, ela foge, consegue fugir, aí o cara vai lá com aquela cara de cachorro da mudança, né? Ai, porque meu amor, eu tava nervoso. Tudo. Aí a gente fica assim, mas essa mulher, por que ela voltou pra casa? Não era pra voltar pra casa. Aí ela volta pra casa, não demora muito tempo, é morta por ele. Ou às vezes, quando elas sobrevivem, né, e estão contando anos depois os relatos, elas falam... Eu não sei como é que eu não via. Tipo assim, hoje pra mim... E por isso que a gente tem que ter muito cuidado pra não julgar, porque é muito difícil pra pessoa que tá vivendo. Elas falam assim... As pessoas às vezes me julgam ou questionam, falam, mas é que eu tava totalmente ligada ali, presa. Então, eu não conseguia perceber ou ter a força pra sair, né? Exatamente. Então, a gente que vive isso, ou você que ouviu, quem sabe... a pregação, eu estava dizendo para as gurias, de repente nos grupos, e o pessoal começou a dar opinião, e aquela coisa assim, não pega uma frase dela solta, você só está vendo aquilo ali que ela disse, né? Não olhe pela toda a mensagem. Não, só um pouquinho. Ouça toda a mensagem dela, porque ela vai falar também de uma outra questão, né? E para isso fica um alerta para as mães aqui, em nome de Jesus, nos casos de pedofilia, de abuso, crianças que são abusadas dentro de igrejas,
por pessoas que era para ser de confiança, pessoas da família. Ai, mãe, deixa eu pousar na casa do amiguinho, da amiguinha. Gente, mas lá tu conhece o pai, a mãe. Ah, mas são gente legal, sim, mas... Né? Mas tu tá vendo o exterior da pessoa, que é querida, é simpático, enfim. Às vezes é melhor ser um pai chato e não deixar, né? mas proteger. Então, muitas coisas, eu acho que as mães, principalmente, tenham cuidado com as filhas, né? Quando autorizam eu posar na casa de uma colega, de uma amiguinha, cuida até no meio dos parentes, né? Por isso que eu acho que a gente até falou sobre isso, né? Mães que expõem as filhas nas redes, expõem os filhos na rede social, né? E isso chama a atenção dos pedófilos. Quando olham meninas, né? Em algumas atitudes, em algumas coisas assim. Então nós temos que pedir sabedoria do Senhor com relação a isso também. E nós, mulheres, crentes, cristãs, nós que somos líderes de igreja, nós que pastoreamos, nós que cuidamos de mulheres, precisamos ser uma rede de apoio para elas. É verdade. Abraçar essas mulheres, eu estou contigo, se precisar, vamos lá, vamos denunciar, vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode te acolher para que não aconteça o pior. Mas é claro, gente, isso aqui tem que ficar bem claro. Todas nós que cremos no Senhor e servimos a Deus, cremos no poder da oração. Isso. Então, ore por ti, né? Para que Deus te dê força, te dê graça. Quem sabe você não passa por isso, mas quem sabe tu está vendo uma vizinha apanhando, você está vendo uma colega, muitas vezes, que chega no serviço, você sabe que é abusada pelo marido, né? Você dá esse apoio, você conversar, pessoas da tua comunidade, da tua convivência. Como é que você pode ajudar essas pessoas? Como é que você pode abraçar elas, né, nesse caso? Porque é bem complicado. Sempre que tu está dando as notícias, né, a gente vê que o mundo tenta e cria delegacia, e cria rede, Sim. não sei o quê, mas ao fim Tem e ao lei, cabo Maria da Penha. tem lei e tudo mais, e que bom, mas a gente sabe que, né, no fim mesmo, quem transforma mesmo é o Senhor, né? E eu estava aqui pensando, se foram cristãos que ajudaram a acabar com a escravidão, foram cristãos que se levantaram, né, contra o preconceito racial, como foi Martin Luther King, por que agora não vai ser os cristãos que também vão se levantar e para virar essa página, né? É verdade. É a igreja se posicionando, né, Josi? Com certeza. E é o papel da igreja, né? A gente o evangelho tem esse poder. Ele vem para nos trazer o mundo espiritual, a nossa vida espiritual, mas ele vai refletir em todas as áreas da nossa vida, em todas. E como a Carol falou, assim, todos os assuntos são tratados, esse também precisa ser tratado pela igreja. E que bom que a igreja se levantou. Eu acredito que ela foi uma resposta de Deus, né? Verdade. Porque Deus, em todas as crises, se tu olhar para a história, Deus sempre levantou alguém como resposta. Alguém para trazer a consciência ao povo. E eu acredito que a pastora Helena Raquel foi essa voz nesse momento em que está mostrando que o evangelho não vai ser por via política, não vai ser por via de influencers, não. É o evangelho que vai mais uma vez mostrar o poder de transformação que tem. Então eu acho que é bom um posicionamento da igreja, porque eu já ouvi pessoas tipo assim, o mundo tem essa tendência de querer culpar a igreja por muitas vezes, ainda mais quando os dados dizem que, inclusive, a pastora trouxe esses dados, a pastora Helena Raquel, e a irmã Felícia disse que quando pesquisou também que ela falou que o número de evangélicas, cristãs, que são agredidas supera o das mulheres de modo geral, ou seja, é um público que tem sofrido mais nesse lado, e quem sabe por conta de todo o contexto que ela conta. Não vou falar para não expor, porque é uma vergonha para minha família, por causa que é uma vergonha para o ministério, um escândalo, preocupada com tanta coisa. Então agora a própria igreja está se levantando como uma resposta de que não, a igreja não aceita, a igreja não concorda, e a igreja se posiciona contra isso, e pelo contrário, a igreja está aqui para defender, para lutar por vocês. E ela fala inclusive sobre as igrejas acolherem, as profs de EBI terem um olhar diferente, as mulheres terem esse olhar, quem tem esse acesso
ter esse olhar de acolhimento, de ser abraço, de ser afago para essas mulheres e encorajamento para essas mulheres saírem dessa situação. Então, eu creio que essa pastora foi um instrumento, sim, de Deus para mostrar que a igreja ela é muito mais do que fazer um evento, ela é muito mais do que juntar um monte de gente lá só para... O que o mundo pensa é terrível, mas ela foi uma resposta de Deus para o mundo, de que sim, a igreja está aí, está vendo a necessidade do mundo, está vendo que precisa atuar, se posicionar. Então, eu sou suspeita, porque como antes ainda estava falando para as meninas aqui, já sempre respeitei e admirei muito o ministério da pastora Helena Raquel, gosto das mensagens delas, ela é uma mulher bíblica, cheia de graça, unção, ousadia, e ela foi corajosa assim, e ela fala isso no meio, ela diz assim, pode pensar o que quiser, pode tirar a conclusão que quiser, pode... Verdade. Eu sei que vão me julgar, mas... Ela estava convicta do que Deus... E ela Deus foi preparada, né? Deus deu aquela mensagem para ela. Quem somos nós, entendeu? Então, eu creio que ela foi essa resposta de Deus. Ela foi resposta de Deus para muitas mulheres que estão nesse sofrimento. E eu acho que para servir de alerta para as lideranças também, porque a gente não pode fechar os olhos para aquilo que está acontecendo, né? A gente não pode fechar. Então, aqui, minhas irmãs, vocês que estão nos assistindo... né, você compartilha, curte, mande para suas amigas, no seu grupo de WhatsApp, lá para suas igrejas, né, e falem sobre isso, né, acolham as mulheres na igreja que estão sofrendo esse tipo de violência, né, nós cremos, é claro, no poder da oração, isso é muito claro, e a pregadora crê também no poder da oração, né, mas nós precisamos nos posicionar como mulheres de Deus, chamadas por Deus, que violência não, né? Violência nós não aceitamos de forma nenhuma, tá, gurias? Então, ó, que Deus abençoe a cada uma de vocês e fiquem atentas, viu? Aí na vizinhança, na casa de vocês, família, igreja, fiquem atentas e vamos orar para que Deus levante mais mulheres como ela, viu? Mulheres que se posicionam e pela palavra, né? Não, eu acho, eu penso, não é o que ela pensa. Ela foi pela palavra, se aprofundou. Imagina uma pessoa levar 13 anos para ministrar sobre uma palavra, até que teve o dia que Deus, tá na hora, chegou, e esse é o momento, chegou o momento. Queridas, que Deus abençoe cada um. Obrigada, Josi, Carol, a vocês que continuam nos assistindo, mandando sugestões de assuntos também. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus e até a próxima.